Bom, pessoal, bem-vindos ao canal Forex Raiz. Dando continuidade à nossa aula, né? A gente tem o vídeo aula 1, que a gente falou sobre a tendência de alta. Esse é o nosso segundo vídeo, onde a gente vai abordar aí a tendência de baixa. Apenas para reforçar, como eu disse no primeiro vídeo, essas aqui são aulas mais para o pessoal iniciante, que está aí tendo os primeiros contatos, seja com a Bolsa de Valores ou com o Forex, né? Os pares de moeda. Então é uma forma do pessoal aprender um pouquinho mais sobre a parte teórica, antes da gente entrar efetivamente no trade em si. Então, para você que tem um pouquinho mais de experiência, de repente você pode usar essas aulas aqui de uma forma para você reciclar aí um pouco mais sobre o conteúdo, tá? Para você que caiu direto nessa aula 2, não esquece que tem a aula um, tá? Então depois você volta aí para a primeira aula. Então, para a gente dar continuidade aqui sobre a tendência de baixa, eu vou mostrar através dessas setas como que caracteriza, como se forma uma tendência de baixa, tá? Então, aqui nesse momento a gente tem uma perna ilustrando como se fossem candles negativos, né? Fazendo uma perninha aqui de baixo. Geralmente a gente tem um pullback, que é que é um retorno, né, daquele movimento que ele está tendo, né? Teve um movimento de baixo, a gente faz um pullback de alta. E aí, para a gente formar uma tendência de baixa, né, ou dar início a essa tendência, ou zigue-zague de baixo, eu tenho que ter aqui o rompimento desse fundo, tá? Então teria que vir outros candles aqui negativos, rompendo o fundo anterior, que é o que ocorre aqui através dessa seta. Nesse momento a gente tem um pivô de baixa, tá? É o início do zigue-zague de baixa. Automaticamente eu vou ter novamente uma perna de alta e uma nova perna de baixa. E aí como que a gente vê a tendência de baixa? Nesse momento, né, eu tenho aqui uma tendência de baixa, um zigue-zague de baixa. Ele é caracterizado por topos menores em relação aos topos anteriores, assim como os fundos. Eu tenho fundos menores em relação aos fundos anteriores. Então, nesse momento, a gente tem uma tendência de baixa. Então, como eu expliquei, ó, são topos menores em relação aos topos anteriores e fundos menores também em relação aos fundos anteriores. E também, nesse tipo de tendência, como eu expliquei no vídeo de tendência de alta, aqui é um pouco ao contrário do que foi explicado, né? Nesse tipo de trade, eu tenho que dar prioridade às vendas. Você que é iniciante, por favor, não faça compra, tá? Por mais que seja tentador, não faça. Segura aí o dedo no botão, não faça compra e priorize sempre as vendas, porque como eu vou também exemplificar num gráfico, as pernas de queda, né, as tendências de queda, essas pernas são maiores em relação a esses recuos. Então sempre dê prioridade à venda. As médias móveis também, elas nos ajudam a identificar. Se eu tivesse uma média móvel, ela também estaria mais ou menos por aqui, né, segurando o preço. Eu também vou ter, para identificar uma tendência de baixa, quando eu desenho linhas de tendência de baixa, que essas são as LTBs, eu sempre vou unir os topos para formar as LTBs. Assim também, se eu quisesse formar desenhar um canal de baixa, né, eu uniria os topos. E aí, geralmente, ele dá uma linha a mais onde você arrasta próximo aos fundos. E aí eu vou ter um canal de baixa. Essa é a forma que a gente identifica uma tendência de baixa no gráfico. Indo aqui para o gráfico, tá? Para a gente identificar uma tendência. Eu tenho aqui ó, uma média de 26 períodos. Como eu expliquei ali, ó, geralmente quando você está numa tendência de baixa, né, a média móvel ela tende a segurar o preço, os candles nela e expulsar ela no sentido que ela está, nesse caso aqui, para baixo. Né? Pode até acontecer de um rompimento da média, mas você vê que ela sempre joga o preço para baixo, o preço sempre está abaixo da média móvel. Tá? Nesse caso aqui eu tenho um gráfico do Euro USD, nosso queridinho, um tempo gráfico de 5 minutos, tá? Só para a gente exemplificar, eu coloquei aquelas pernas, né, que a gente desenhou através de setas. Então eu tenho aqui ó, uma primeira perna, houve um pullback, nova perna de baixo, rompendo o fundo anterior. Então deu início ao movimento de baixa, zigue-zague de baixa ou pivô de baixa.
Como eu expliquei, ó, você começa a perceber que as pernas de alta, esses recuos, eles são muito curtos. Então, o risco-retorno de você fazer uma compra que é arriscado demais, né? Então, dê prioridade sempre para a venda. Nova perna de alta, curta, bem mais curta, né? Em relação às pernas de alta. Essa perna de alta foi um pouquinho maior, mas se vocês veem, ó, não rompeu o topo anterior. Então, eu ainda continuo numa tendência de baixa. Assim como o próximo recuo, não rompeu o topo anterior, perna de baixa. Então, essa é uma forma da gente identificar a tendência de baixa já num gráfico, né, de candles. É dessa forma que a gente deve identificar a tendência de baixa, tá? Então, novamente, né, esse é o vídeo número 2, a aula número 2. A gente já falou sobre a tendência de alta. Falamos agora sobre a tendência de baixa, né? E o nosso próximo vídeo, que a gente vai tratar da lateralização, a tão famosa lateralização. Então, obrigado aí por vocês terem ficado até o final. Eu vou deixar um card aqui pra gente, pra quem caiu na segunda aula direto, né? Para ter acesso à primeira aula. Obrigado, pessoal, e até mais.